E aí, pessoal, estamos começando mais um tema para esse nosso concurso, esse nosso curso, né, de atualização dos temas do IBFC, Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação. Dessa vez vamos falar de crase, que é um assunto muito comum. Eu vou dizer que a cada 10 provas, pelo menos em 9 você vai encontrar uma questão de crase. Então, a partir de agora, nós vamos fazer como temos feito. Vamos pegar aí 10 questões e, a partir das 10 questões, fazer uma revisão sobre este assunto tão importante. Imprima o seu PDF, tenha o seu PDF em mão para que você possa fazer as anotações. Vamos lá, então? A primeira questão de 2024 do IBFC disse assim: considere o emprego correto do acento grave em os motivos que se opõem à realização de ambos os estados limite. Ao substituir o termo regido, assinale a alternativa na qual a crase ainda deveria ocorrer. Então, eles trocaram realização por problemas na letra A, oferta na letra B, esta última da letra C e há pessoas na letra D. Pause a sua tela, resolva com o seu conhecimento prévio e, em seguida, volte comigo. Vai lá. Muito bem. Crase tem uma infinidade de regras, mas vamos começar pela definição. Quando se fala de crase, né, e geralmente a definição, a maioria das pessoas sabe, só que depois não sabe usar, a crase ela vai ser a contração ou ela vai ser a fusão, normalmente entre dois As. O primeiro A é uma preposição e o segundo A é um artigo. O duro é você saber quando é que o A é uma preposição ou quando é que o A é um artigo. Então, quando eu falo assim, a empresa deu a todos os funcionários, a empresa deu a todos os funcionários um crachá. Quando você pega um edital de concurso, você muitas vezes vê lá morfologia, ou vê lá classe de palavras, ou vê lá o nome e seu emprego. E aí você fala assim, poxa, mas eu não tenho visto questão de identificar se a palavra é substantivo, se ela é pronome, se ela é verbo. Pois é, você não vê a questão, mas você tem implícito esse conteúdo, por exemplo, na crase. Olha aí na tela. Se eu acabei de dizer que para ter crase tem a fusão de um A que é preposição com A que é um artigo, você tem que ter uma noção dessas coisas. Observe que esse primeiro A está antes da palavra empresa. E esse segundo A está antes da palavra todos. A palavra empresa é uma palavra feminina. A palavra todos é uma palavra masculina. Então, são duas palavras de gêneros diferentes. Claro que o A é um artigo feminino. O A é um artigo feminino. O artigo definido masculino seria o O. O masculino plural seria o os. Então, para que o A seja um artigo, depois dele tem que ter uma palavra feminina, aí na tela. Isso quer dizer que esse primeiro A é um artigo. Esse segundo A não é um artigo. Esse segundo A é uma preposição. Por que ele é uma preposição? Porque ele não está determinando uma palavra feminina. Todos é uma palavra masculina. Da mesma forma que você precisa de, da mesma forma que você concorda com, você dá a alguém alguma coisa. Deu a todos os funcionários. Esse a é a preposição. Ok? Então, na verdade, anote aí, a crase, esse a craseado, essa fusão, a crase, ela vai ser indicada pelo uso do que a gente chama de acento grave, que é esse acento aqui, ó, virado para a esquerda. É diferente do acento da palavra vatapá, que é virado para a direita. O virado para a direita é o acento agudo, o virado para a esquerda é o acento grave. Então a gente erroneamente fala assim, pessoal, nesse A aqui eu vou colocar crase? Não. No A eu vou colocar acento grave. Ou eu não vou colocar acento grave.
Eu não coloco crase. Eu não uso crase. Eu coloco e uso acento grave. A crase é a fusão. Então, ocorre a crase, acontece a crase, percebe-se a crase. Tá certo? Isso é um preciosismo. Mas eu estou dizendo isso pelo seguinte, volte lá. O emprego correto do acento grave. Eles não colocaram o emprego correto da crase. Né? Então, a palavra realização é uma palavra feminina. Por que eu estou te dizendo isso? Porque a coisa mínima que você tem que saber de crase, põe na tela, é o seguinte: se para ter crase, para ocorrer a crase, é preciso ter uma preposição a com o artigo a, então só ocorre crase antes de palavra feminina. Antes de palavra feminina. E quando eu falo palavra feminina, eu estou especificamente falando de um substantivo feminino. Por que de um substantivo feminino? Ué, porque, na verdade, se eu tenho que ter uma preposição a com o artigo a, só pode haver artigo a antes de palavra feminina. Vamos na tela? A letra A ficou assim: os motivos que se opõem a problemas. A palavra problemas é uma palavra masculina. Se a palavra problemas é uma palavra masculina, eu não poderei usar o acento indicativo de crase aí. Porque, como eu disse a vocês, só acontece crase antes de palavra feminina. Vamos anotar? Por exemplo, comprou a prazo na loja. Quando eu falo comprou a prazo na loja, esse a está antes da palavra prazo. A palavra prazo, ela é uma palavra masculina. Mesmo que você já tenha visto por aí, comprou a prazo com crase, põe aí na tela. Não pode, não. Então, vamos anotar aqui, ó, que não ocorre crase antes de palavra masculina. Antes de masculino, não pode ter o acento indicativo de crase, porque masculino não vai aceitar o artigo a. Ok? Vamos na tela de novo. Na letra B, os motivos que se opõem à oferta. Aí sim, oferta é feminino. E aí você pode pensar assim, mas vem cá, se antes masculino então não tem, eu posso então entender que todo feminino vai ser craseado? Não. Por que você não pode entender isso? Porque o feminino aceita o artigo a, mas nem toda palavra, nem toda estrutura vai ter a presença da preposição a. Às vezes a preposição é de. Eu preciso da sua ajuda. Aí eu fundi a preposição de com o artigo a. Vamos anotar uma coisinha comigo. Quando eu tenho o feminino, tem um macete de eu tentar trocar o feminino por um masculino. Agora, a primeira coisa que eu quero que você lembre é o seguinte: nem toda palavra feminina tem masculino. Bom, o masculino de menina é menino. O masculino de mulher é homem. O masculino de cadeira não é cadeiro. Pessoal, posso trocar a cadeira por o sofá? Pode. Mas quando eu falo em trocar por uma palavra masculina, eu não quero que você troque por uma palavra necessariamente que tenha o mesmo sentido. Anote aí comigo esse exemplo. Por exemplo, ela observou a atitude do rapaz. A palavra atitude é uma palavra feminina. Se ela é uma palavra feminina e eu vou trocar por uma masculina, não tem masculino de atitude. A pessoa pode trocar atitude por comportamento? Pode. E aí você diria o quê? Que ela observou o comportamento. Põe na tela. Mas ela observou também o movimento da rua.
Ela observou o balancete de verificação da empresa. Não importa a palavra que você for colocar no lugar de atitude, ela sempre vai ser precedida de o. Então você observa o comportamento, você observa o movimento, você observa o exemplo, você observa o comportamento, então você observa a atitude sem crase. Anote aí. Eu vou usar no feminino um a sem ser craseado quando o masculino correspondente for o, porque eu estou trocando um artigo feminino a por um artigo masculino o. Por exemplo, você deu o presente a ela. Observem que ela é uma palavra feminina. E, ao contrário de atitude, ela tem o masculino. Atitude não tem masculino, mas ela tem ele. Então, quando a palavra feminina tiver um masculino, vamos colocá-lo. Aí você vai dizer assim: você deu presente a ele. Observem que nesta segunda frase, quando eu falo presente a ele, eu não vou colocar esse a craseado, porque ele é masculino. Então, eu também não vou crasear esse a. Isto é, eu vou usar o a sem ser craseado quando o masculino for a. Aquele a de a ele é uma preposição, não é artigo, porque ele é masculino. Então, o a antes de ela tem que ser uma preposição. Então, nem sempre eu vou usar o acento indicativo de crase antes de uma palavra masculina. Vamos anotar mais um exemplo? Por exemplo, quando eu falo assim, chegaram cedo à escola. A palavra escola é uma palavra feminina. Aí você fala assim, bom, masculino de escola é colégio. Não, é sinônimo. Tudo bem, você pode chegar ao colégio, mas aí anote também, você pode ter chegado cedo ao clube, você pode ter chegado cedo ao compromisso, você pode ter chegado cedo ao congresso. O que eu quero que você perceba é que esse masculino sempre vai ser ao. Esse feminino, então, vai ser craseado. Eu vou usar um a craseado quando o masculino for ao, porque isso é a mistura da preposição a com o artigo o. Então, no feminino, tem que ser a mistura da preposição a com o artigo a. Então, esse quadrinho que envolve masculino e feminino é um quadrinho crucial para você guardar. Eu só vou crasear uma palavra feminina, usar um a craseado antes de uma palavra feminina, se, ao substituir por masculino, encontrar o ao. Vamos na tela? Na letra B, os motivos que se opõem à oferta. Então, por exemplo, se opõe ao movimento, se opõe ao comportamento, se opõe ao governo. Então, se o masculino é ao, esse a é que era para ser craseado. Então, se você marcou a letra B, você acertou. Pessoal, mas por que não a letra C? Olha aí, na letra C, o masculino de esta é este. Os motivos que se opõem a este problema, que se opõem a este governo, que se opõem a este comportamento. Você não pode falar ao este comportamento, ao este governo. Então, esse A tem que ser puro. Olha a letra D. Na letra D, os motivos se opõem a pessoas. Pessoas é uma palavra feminina. E aí, eu quero te mostrar também uma outra coisa importante para você guardar. Anote aqui comigo. Olha lá. Não me dirijo a pessoas radicais. Pessoas é uma palavra feminina. Se eu colocar uma palavra masculina, por exemplo, homens, eu diria assim, ó, eu não me dirijo a homens radicais. Professor, eu não deveria dizer que eu não me dirijo aos homens. Poderia.
Mas eu falaria aos homens se fosse as pessoas. Olha aí na tela. Aqui está pessoas com A no singular. Então aqui eu não posso colocar aos homens. O que eu quero te mostrar é o seguinte: o artigo que tem que ser colocado antes de pessoas é as. As pessoas já chegaram. Se eu não tenho esse aí não tem artigo. Olha aí para você ver. Disse a pessoas. Então, a observação que eu quero colocar é a seguinte: não se usa acento grave em A singular antes de palavra no plural. Porque eu não tenho artigo ali. Por exemplo, eu deveria dizer assim: não me dirijo às pessoas radicais, porque eu não me dirijo aos homens radicais. Aqui sim. Mas o as está no plural e pessoas também. O aos está no plural e homens também. Então, a no singular, antes palavra no plural, crase nem a pau. Minha professora da sexta série, hoje o sétimo ano, me dizia isso. Se o a for singular e a palavra for plural, crase nem a pau. E a gente repetia aquilo ali em coro. Então, eu não posso, voltando à questão, olha lá, colocar o acento indicativo de crase aqui, porque esse a é singular e pessoas é plural. Então, no singular e palavra no plural, crase nem a pau. De forma nenhuma você vai usar o acento indicativo de crase. Então, você está vendo aí que só pela questão de número 1, nós já fizemos aí essa visão, né, de duas regras, ou três, o masculino, o feminino e o plural de crase. Vamos à questão 2, também do ano de 2024. Diz assim: considere a ocorrência de crase em à noite. Eu não tenho o resto da frase, não, tá? Mas o cara que fez a prova tinha. Você acha que o papel morfossintático dessa construção? Assinale a alternativa em que a crase é acertada e se justifica por esse mesmo papel. Eu já tive oportunidade nos outros temas, e se você já fez comigo outros cursos, de dizer que eu, Ricardo, não gosto de que você tenha que descobrir que isso aqui aconteceu pelo mesmo motivo, pela mesma razão. Não sei que motivo é esse, mas você vai ser o mesmo. Então isso aí vira uma coisa meio que um enigma. Mas eu quero que você coloque a questão aí na tela, põe na tela, pause, resolva com o seu conhecimento prévio e em seguida você volte comigo. Vai lá. Nós temos que julgar com as armas que nós temos, ok? Então eu quero pegue as opções aí na tela. Você está vendo a letra A? O seguinte trecho: entregaram os documentos a qualquer pessoa. Essa não é uma palavra feminina. Então esse A aqui não pode ser craseado. Isso aí, se eu trocar pessoa por indivíduo, eu diria, eles entregaram os documentos a qualquer indivíduo. Eles entregaram os documentos a qualquer professor, a qualquer advogado. Você não fala ao qualquer. Então, se o masculino não é ao, o A da letra A não poderia ser craseado. Na tela. Na letra D de dado, na letra C, observar não é palavra feminina. Observar é verbo. E eu falei com vocês que o A craseado, ele só acontece antes de substantivo feminino. Na tela, observar não é um substantivo feminino. Observar é verbo. Isso quer dizer que a letra C também não pode ser a resposta. Está acertando? Pelo menos, se você eliminou essas duas, já está de boa. Na tela, você acertou a questão se você marcou a letra D de dado.
Professor, por que que não é a letra B de bola? Isso eu vou falar com você na próxima aula. Porque nesses nossos cursos, nesses nossos módulos, você que está fazendo desde o primeiro, sabe que nós temos uma aula com duração média de 20 minutos, que é para você ter um padrão de saber, olha, eu aguento assistir 20 minutos de aula depois de um dia de trabalho. Olha, eu posso ter 20 minutos depois do meu horário de almoço. Se fosse uma aula de 1 hora, não seria possível. Então, está disposto ainda? Então, deixa o vídeo correr, que vem aí a aula 2. Até já.